Graça e paz, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao curso discipulado da Igreja Revelação Divina, Fundamentos da Vida Cristã e Integração à Família RD. Primeiramente, eu gostaria de desejar o parabéns você que está assistindo esse curso, pois ou você é um novo convertido, ou um novo membro da igreja, ou até mesmo um membro antigo, mas quer se aprofundar no conhecimento. Independente do seu motivo, que Deus venha te abençoar, que você venha crescer na presença de Deus. Amém? Aqui temos uma mensagem do nosso pastor presidente, o pastor Eldir Paulo. Eu vou estar lendo aqui. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria recebê-lo no discipulado Revelação Divina. Cremos que Deus tem um propósito especial para a sua vida e que este período será uma oportunidade para fortalecer seus fundamentos espirituais e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nossa oração é que cada aula aproxime você mais de Cristo, fortaleça a sua fé e o ajude a desenvolver uma vida cristã saudável e frutífera. Lembre-se, o discipulado não é apenas um curso, mas uma caminhada. Estamos caminhando juntos em direção à maturidade espiritual e ao cumprimento da vontade de Deus para nossas vidas. Seja perseverante, mantenha seu coração ensinável e permita que o Espírito Santo transforme sua vida dia após dia. Que Deus o abençoe abundantemente. Em Cristo, pastor Aldir Paulo, Ministério Revelação Divina. Então essa foi a mensagem do nosso pastor presidente. E aqui tem umas dicas de como utilizar a apostila, como participar desse curso, como participar das aulas. Então participe de todas as aulas, seja no modo online, seja no modo presencial. Sempre assista com a sua Bíblia por perto. Faça os desafios semanais, então no final de cada aula teremos desafios para a semana. Então realize os desafios, realize as leituras sugeridas, tire dúvida com seu discipulador, reserve tempo para orar e para fazer seu devocional, coloque em prática aquilo que aprender. Então, o objetivo desse discipulado não é apenas adquirir conhecimento, e sim crescer em Cristo. Amém? Essas daqui são as aulas que teremos, ao todo são 10 aulas, cada uma com um tema específico, que te ajudará na sua caminhada com Cristo. Então aqui na apostila a gente tem um espaço para você inserir seu nome, a data de início que você começou a realizar seu discipulado, a pessoa que está te discipulando, se for numa modalidade de online, sou eu, Danilo Dias, o telefone de quem está te discipulando, a aula que você realizou, a data que você realizou essa aula e se foi concluída. Aqui também temos a jornada com Cristo. Então, entreguei minha vida a Jesus, concluí o discipulado, fui batizado nas águas, tornei-me membro da Revelação Divina, estou servindo em um ministério. Não é necessariamente nessa ordem, às vezes você veio de outra igreja, você já era batizado. Não é necessariamente nessa ordem, porém é importante você concluir todas as etapas aqui presentes, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula 1, conhecer a revelação divina e a Bíblia. Para iniciar, gostaria de começar com uma oração. Senhor meu Deus, amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estarmos aprendendo mais de Ti. Nos guie nessa jornada, nos dê força e através do Seu Espírito Santo que podemos aprender as verdades sobre o Seu reino, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, começando ali com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Glória a Deus. Então, os objetivos dessa aula: conhecer um pouco da história da Igreja Revelação Divina, nossa missão, visão e valores, entender um pouco do significado do logo, conhecer os fundamentos da nossa fé, então, a nossa confissão de fé, entender o que é a Bíblia e como utilizá-la. Então, para começar, o que é a revelação divina, como começou? Então, a Igreja Revelação Divina é nascida em São Paulo, capital. Ela começou como um ponto de
pregação na casa do pastor Aldir, guiado ali pela pastora Lucimara e pela pastora Ana nas tardes, durante a semana. E cada vez mais e mais pessoas foram chegando. E então a sala ficou pequena, teve que ir para a garagem. Então os cultos começaram a ser de noite devido a atender a demanda do pessoal que trabalhava durante o dia. E a garagem também ficou pequena, então quebraram a parede entre a sala e a garagem, e aí ampliou. A sala com a garagem também ficaram pequena, então quebraram a parede da sala com a cozinha. O pastor Aldir se mudou para a parte de cima da casa dele. E sempre cada vez chegando mais pessoas e Deus agindo, então os púlpitos, as cadeiras, o som, foi tudo doado para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, quando estava tudo bonito, com cara de igreja, recebemos uma notificação que ali era uma área residencial e que não poderia ter uma igreja ali devido à questão de barulho e tudo mais. Então nós nos mudamos para ONG, ali na Penha, e mesmo com a distância do Arthur Alvim para Penha, nossos irmãos continuaram frequentando a igreja e cada vez mais pessoas foram atingidas. E então, durante esse período ali na Penha, foi comprado o terreno ali da Gamelinha, onde é a nossa sede, e foi realizada a construção, então nos mudamos para a sede ali na Gamelinha. Em paralelamente, também teve a criação da Igreja da Praia, e também estamos com a Igreja de Ibirá, e vamos ver o que Deus tem reservado para nós no futuro, amém? Então esse é o resumo da nossa história, falando um pouco sobre nossa missão é transmitir com fidelidade a palavra de Deus, ganhar vidas para o reino, fazer discípulos e desenvolver a unidade entre os irmãos. Nossa visão é ser uma comunidade acolhedora e relevante que reflete o amor de Jesus e transforme vidas nas sociedades. E os nossos valores são amor e acolhimento, então receber todos como Cristo os receberiam, santidade e palavra, então viver segundo os ensinamentos bíblicos como regra de fé e prática, discipulado, então formar e acompanhar novos seguidores de Cristo, família, valorizar o lar como base da sociedade, excelência, servir a Deus com dedicação e zelo. E aqui, finalizando essa parte A da nossa aula, sempre vamos ter uma aplicação prática, então é uma frase que vai te ajudar a pegar esse conteúdo que você aprendeu e vivê-lo, e algumas perguntas reflexivas, que não vale nota, não são obrigadas a responder, mas para você ter um momento de reflexão sobre o conteúdo que você acabou de ver. Então, a aplicação prática, a revelação divina não é apenas um prédio ou uma instituição. A igreja é uma família espiritual onde crescemos juntos, servimos juntos e caminhamos junto em direção a Cristo. E perguntas para reflexão: o que mais chamou sua atenção na história da revelação divina? Qual o valor do ministério falou mais alto ao seu coração? Como você acredita que pode crescer dentro da família de Deus? Agora vamos para a parte B da nossa aula. Nessa parte B, nosso objetivo é falar um pouco sobre nosso logo, o significado dele e sobre nossa confissão de fé. Então, o logo da revelação divina possui um significado espiritual, ele não é apenas um logo. As folhas representam um carvalho, e o carvalho, tradicionalmente na Bíblia, representa um lugar de encontro com Deus e de maturidade espiritual. O círculo que envolve o logo, ele faz referência à visão de Isaías 1, especialmente a expressão roda dentro da roda. Essa imagem aponta para a soberania, a onisciência e a onipresença do nosso Deus. Ele está presente em todas as coisas, ele governa todas as coisas e conduz a história segundo a sua vontade. Glória a Deus. Falando um pouco agora sobre as cores, também comunicam alguns dos nossos valores. Então, o verde escuro representa força, estabilidade e maturidade espiritual. O verde intermediário comunica vida, crescimento e renovação. Folhas verdes apontam para a firmeza e encontro com Deus. E o círculo contínuo comunica a eternidade, o movimento e a infinitude do nosso Deus. Amém? Falando agora um pouco sobre nossa confissão de fé, ela
É composta por algumas páginas. Aqui a gente traz um resumo, mas se o irmão tiver interesse de ler nossa confissão de fé completa, pode procurar algum dos membros que estão mais tempo na igreja, que eles vão saber como contatar a pessoa que imprime para entregar pessoalmente para o irmão, amém? Então, o que cremos? Nossa fé está fundamentada nas Escrituras. De forma resumida, cremos na Bíblia como a palavra de Deus, em um único Deus revelado em Pai, Filho e Espírito Santo, em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, na salvação pela graça mediante a fé, na atuação atual do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, no batismo nas águas, na Santa Ceia, na volta de Jesus e na vida eterna para os salvos. Amém? Às vezes você é um novo convertido ou não está familiarizado com alguma das palavras que eu estou trazendo aqui. Porém, ao longo desse curso, você vai aprender um pouquinho mais sobre cada uma, tá bom? Então fica sossegado. É que esse começo é importante falarmos sobre a nossa igreja para você saber onde você está fazendo parte. Mas, ao longo desse curso, você vai entender com maior profundidade cada um desses tópicos. Então, aplicação prática. Nossa fé não está baseada em tradições humanas, mas na palavra de Deus, na Bíblia. Tudo aquilo que cremos deve estar fundamentado nas Escrituras. Então, quando você ouvir falar a palavra de Deus, Escrituras, estamos se referindo à Bíblia, amém? Então, perguntas para reflexão. Por que é importante saber no que um ministério acredita? O que mais chamou sua atenção sobre o significado do nosso logo? Qual ponto da fé cristã você deseja conhecer melhor? Então vamos para a parte C, e a última parte dessa aula 1, e vamos aprender sobre a Bíblia. Vamos aprender um pouquinho sobre a Bíblia, que é nosso manual de fé e prática. Então a Bíblia é a palavra de Deus escrita para a humanidade. Por meio dela conhecemos quem Deus é, entendemos seu plano de salvação e aprendemos como viver. Então a Bíblia é praticamente um manual para nós aqui nessa terra. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra Bíblia vem do grego biblios, que significa livros ou coleção de livros. Então, embora a gente hoje em dia veja a Bíblia como apenas um livro, ela na verdade é uma coleção de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e foi escrita aproximadamente ao longo de 1500 anos por 40 autores, sendo que no Antigo Testamento foi escrita em hebraico e aramaico, e no Novo Testamento grego. E de capa a capa da Bíblia, então de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo e a salvação. Então, aqui é de todos os livros da Bíblia e sua divisão. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia formam o Pentateuco, também temos livros históricos, temos os livros poéticos, os proféticos, divididos entre profetas maiores e profetas menores, e aqui é importante ressaltar que não é em relação à importância do profeta, e sim ao tamanho do livro desse profeta. Aqui no Novo Testamento, então temos os 4 evangelhos que contam a história de Jesus, o livro de Atos, as cartas paulinas, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro profético que é Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E, como vocês podem ver, que tem subdivisão de livros. Então, na Bíblia, a gente tem tipos literários, temos narrativa, temos livro de lei, temos poesia, livro de sabedoria, profecia, evangelhos, cartas e apocalíptico. E é importante você saber o tipo literário para você entender a forma correta de ler aquele livro. Por isso que a gente traz essa colinha aqui para você. Porque, por exemplo, se eu pego um livro que é poético e eu leio ele como um livro de lei, talvez eu tenha um erro de interpretação. Então é importante você saber o tipo literário daquele livro para você conseguir interpretar da maneira correta.
E aí você já viu nesse curso eu falando, livro tal, por exemplo, livro de João, que no caso é o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Então, o que significa isso? Então, aqui tá os livros na ordem, e dentro de cada livro a gente tem uns capítulos. Os capítulos são os números maiores que ficam no canto esquerdo, e os versículos também ficam no canto esquerdo, porém são os números menores. É importante você saber que essa divisão foi feita posteriormente, então enquanto os autores estavam escrevendo, eles não separaram por capítulos e versículos, porém foi feito posteriormente para ficar mais fácil a nossa localização e nossa leitura da Bíblia. Mas você tem que ter essa informação em mente para quando você for ler a Bíblia, você saber que tem todo um contexto ali, então é importante ler todo o contexto e não apenas o versículo isolado, tá bom? Então, já aprendemos como a Bíblia foi escrita, como ler o que é capítulo, o que é versículo, a divisão dos livros da Bíblia, e agora como você deve ler a Bíblia. Então a gente acredita que o Espírito Santo nos guia no entendimento das Escrituras, então sempre ore antes de ler a Bíblia, pedindo discernimento de Deus, leia sempre com atenção, pergunte o que o texto ensina, então tire um período de reflexão, o que aquele texto revela sobre Deus e como você pode aplicar aquele conteúdo para a sua vida e colocar em prática o que aprendeu. Amém? E por onde começar? Às vezes você nunca leu a Bíblia, não sabe por onde começar, acredita que vai começar por Gênesis e vai ser tranquilo. Então a gente sugere uma ordem diferente. Claro, se você quiser ler de Gênesis a Apocalipse, pode ler, fica à vontade. Mas a gente acredita que é mais estratégico você começar pelos evangelhos, porque ali você encontra a mensagem central da Bíblia, que é sobre a história de Jesus Cristo e a salvação. Então, comece ali pelo Evangelho de João, Marcos, depois Atos, depois a carta de Efésios, depois Filipenses, Salmos e Provérbios. Mas fique à vontade para seguir outras ordens também, se você quiser. Aqui é só uma sugestão. Então, aplicação prática: a Bíblia não foi dada apenas para ser conhecida, mas para ser obedecida. Então, é o nosso manual de fé. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nos aproximamos do próprio Deus. Então, olha a importância da leitura da Bíblia. Perguntas para reflexão: qual a importância da Bíblia para a vida cristã? Você já possui um hábito diário de leitura bíblica? Qual será seu plano para começar a ler a Bíblia regularmente? Então, falando um pouco do resumo da nossa aula, conhecendo um pouco da história da revelação divina, aprendemos nossa missão, visão e valores, entendemos o significado do nosso logo, conhecemos os fundamentos da nossa fé e aprendemos o que é a Bíblia e como utilizá-la. Aqui, todo final de aula, a gente vai trazer um versículo para memorização, o desafio da semana, e vamos também finalizar com uma oração, da mesma forma que começamos. Então, o versículo dessa aula está ali em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O desafio da semana é você ler o Evangelho de João, dos capítulos 1 a 7. Não é uma leitura tão demorada, fique cegado. Às vezes você olha capítulo de 1 a 7 e pensa que é muita coisa, mas é uma leitura rápida. E leia com calma, meditando na palavra, amém? Separe 10 minutos de oração por dia. Então, a gente sempre aconselha orar ali quando acordou já, para não esquecer, e orar antes de dormir. E depois de você realizar a sua leitura, também aconselhamos você a anotar uma verdade que você aprendeu sobre Jesus durante a sua leitura. Eu sei que cada um tem uma rotina, cada um tem seus compromissos, mas tente priorizar tanto a oração quanto a leitura da Bíblia logo de manhã cedo. Separa ali alguns minutinhos, acorda alguns minutinhos antes, coisa de meia hora no máximo, já realiza a sua oração, já realiza a leitura e já saia para o seu dia, para o trabalho, para os estudos, cheio de Deus. Amém? Vamos realizar agora um momento de oração para finalizar essa primeira aula. Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui.
Ajude-me a crescer no conhecimento da tua palavra, a compreender a tua vontade e a viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Fortaleça a minha fé e conduza meus passos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até nossa próxima aula.